Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, Evangelho do Descanso, Evangelho da Paz, Evangelho do Tetelestai, está consumado. Tudo já está consumado. Nós vivemos, nós pregamos a escatologia consumada. Tudo foi consumado. Antes da cruz, depois da cruz. Antes da cruz, condenação. Antes da cruz, pecado. Antes da cruz, condenação. Depois da cruz, tetelestai. Pecado ficou cravado na cruz, a maldição, a condenação. Hoje estamos perdoados, estamos salvos uma vez, salvos para sempre. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Te agradecemos por este conhecimento. Te agradecemos por esse raciocínio da graça eterna. O Senhor abriu a nossa mente, abriu o nosso entendimento, nos tirou do lamaçal da religião, da escravidão, da mentira, das fábulas, dos contos, da enganação. Iluminou a nossa mente, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Pai, somos gratos por isso. Usa minhas pregas vocais, como o Senhor sempre tem feito. Usa minha vida para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que eu desapareça, que o Senhor apareça. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, igreja santa, igreja sem ruga, povo santo, igreja casada com o Cristo ressuscitado, igreja perfeita, igreja de Cristo. O nosso tema é Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. O Cristo ressuscitado, Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele não nos perdoou, né, irmãos? Perdoou a igreja primitiva, porque nós já nascemos depois da cruz, nós já nascemos com tudo consumado, com tudo feito, né? O costume de dizer, né? Costume dizer, Ele nos perdoou. Nós já viemos com tudo pronto, irmão. Já viemos perdoados, já viemos salvos, já viemos, né? Olha o que é que diz aqui, olha, Colossenses, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim, olha aí, Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vos estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, perdoando todas as ofensas. Ele não nos vivificou. Mas não, irmão Elias Santos, que heresia é essa? Ele não vivificou a igreja? Nós já vínhamos com tudo pronto, irmão. Vivificou aqueles que estavam mortos nos delitos e pecados. Lá na cruz foi consumado, nós já viemos com a obra preparada, com a obra pronta. Olha o 14. Havendo riscado a cédula que era contrária, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando lá na cruz. Tirando do meio da sua igreja e cravando lá na cruz. Então, tudo foi feito, teólogo aí falando, pecador, nova criatura, ou é pecador, ou é nova criatura, eles misturam tudo, irmão. Você não passa a ser uma nova criatura depois que você entra numa igreja, entre aspas, né? E a igreja é o povo reunido. Você não passa a ser nova criatura a partir do momento que você for ao catecismo, você vai comer a ceia deles aí, o batismo. Não. Nós, a igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela foi nova criatura lá na cruz. Lá na cruz se tornou nova criatura. E nós que já viemos com a obra preparada, já viemos com tudo pronto. Já viemos sem pecado, já viemos sem... Aí faz uma confusão na mente do religioso, porque ele diz, por que a morte, por que a isso, aquilo, aí a lista é grande. Como é que não há pecado, irmão Elias Santos? Amados, isso é a natureza da carne. A carne sempre vai cometer esse tipo de coisa. Não o Filho de Deus, né?
A boa semente não comete isso. Ele pode até cair, mas ele não tem prazer no erro. Mas aqueles que vieram para isso sempre vai fazer isso aí. Desde quando o mundo é mundo que acontece isso. Morte. Isso sempre vai acontecer. Agora só que isso aí não tem condenação. Isso aí não traz condenação para a igreja de Cristo. Romanos 8:1, portanto agora já nenhuma condenação. Vamos supor, dar um exemplo. Chule, um exemplo bem simplório. O Filho de Deus, de repente ele cai, vamos supor, dar um exemplo a ele adultera, um exemplozinho. Isso aí vai afastar ele de Cristo? Não, ele vai sofrer as consequências, tudo, porque nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nada pode separar um filho do Pai, nada pode nos separar de Cristo, irmão. Então ele vai sofrer na carne, ele pode perder o casamento, mas não vai tirar a salvação dele, não vai afastar ele do Pai. Ele está e salvo uma vez, salvo para sempre. É importante entender isso, porque se qualquer delito afastasse o filho do Pai, afastasse o cristão de Deus, então a morte de Jesus Cristo na cruz não teria servido de nada, teria sido uma obra passageira, paliativa, como era antigamente, como era o sacrifício. Com uma oblação ele aperfeiçoou para sempre. Então mesmo que o filho caia, mas ele não vai permanecer caído, prostrado, ele vai se levantar porque ele é filho, ele é boa semente, ele é luz, ele não é treva. O que vai ficar prostrado é aquele que é treva, é aquele que não é filho de Deus, né? Então está muito claro, está muito explicado na Bíblia, não tem como misturar as coisas, né? Ele perdoou a igreja, todas as transgressões, ele perdoou as transgressões. Todas as transgressões, todas as ofensas ficaram cravadas lá na cruz. Então a igreja de Cristo está perfeita, a igreja de Cristo está 100% perfeita, porque a única obração foi de um próprio Deus, não foi do homem, não foi o sacrifício transitório, o sacrifício da lei com o animal, tinha que estar se fazendo, tinha que estar sempre renovando. O sacerdote fazia primeiramente por ele e depois fazia pelo pecado do povo. Quando Jesus, o próprio Deus, vem à terra, assume um corpo e se entrega lá na cruz, uma única obração, ele limpou, ele aperfeiçoou, santificou a igreja para sempre. A igreja ficou perfeita. Olha aí o que é que diz aqui, olha. Ainda em Colossenses ele aperfeiçoou, irmãos. Olha aí, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E 10, estás perfeito nele, que é o cabeça. A igreja de Cristo está perfeita em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade, todo domínio, todo poder pertence a ele. A igreja de Cristo está perfeita, a igreja de Cristo não precisa de mais nada. Amém, amados? Então ele perdoou, se sinta perdoado. Isso é o evangelho da graça eterna, é o evangelho das boas novas. Perdoado, santificado, salvo uma vez, salvo para sempre, a obra completa. Amém? Vamos orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te agradecemos por este evangelho, te agradecemos porque cada dia crescemos na graça e no conhecimento. Pai querido, continua abrindo a mente da tua igreja, eleita, predestinada do teu povo, continua sempre nos dando esse descanso, porque estar em ti é ter paz contigo, é descansar em ti. Pai querido, Pai santo, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E a igreja de Cristo diz amém. Amém, amados? Eu quero sempre ser usado, minhas pregas vocais, para pregar a palavra, minha vida, pregar a palavra, o evangelho da graça eterna, o evangelho das boas novas. Quero declarar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Amados, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, que é Deus, te ama, e eu também. Graça eterna, paz eterna.